Na história de hoje, você ouvirá sobre um caso que começou com um incômodo comum, mas que rapidamente se transformou em algo que deixaria qualquer um em choque, ali mesmo, em Belém do Pará. É uma daquelas situações que nos fazem repensar a atenção que damos aos pequenos sinais do nosso corpo, especialmente quando se trata de crianças. Muitas vezes, negligenciamos dores que parecem banais, atribuindo-as a causas simples, como o acúmulo de cera ou infecções leves, algo que, convenhamos, é bastante comum na infância. No entanto, o que parecia ser um desconforto passageiro, como uma leve dor de ouvido, pode esconder algo muito mais complexo e surpreendente. A sensação de que algo está diferente, um zumbido persistente, uma sensibilidade a sons que antes eram inofensivos, esses podem ser os primeiros sussurros de um problema que exige mais do que uma observação casual. A jornada que vamos desvendar começa com Anaya, uma menina de apenas 8 anos que retornou da escola com uma queixa simples, um incômodo no ouvido direito. Sua mãe, como muitos pais fariam, inicialmente não deu grande importância. Pensou ser algo corriqueiro, algo que logo passaria. Contudo, o tempo, esse implacável juiz dos acontecimentos, provou o contrário. Os dias se arrastaram, e a dor que se instalara no ouvido de Anaya não só se recusava a ir embora, como também se intensificava, transformando-se em uma presença constante e incômoda na vida da pequena. Essa persistência do sintoma é um alerta crucial que muitas vezes ignoramos, acreditando que o corpo tem sua própria capacidade de cura sem intervenção. À medida que a dor aumentava, Anaya começou a demonstrar comportamentos que preocupavam ainda mais sua mãe. Ela passou a evitar sons altos, reagindo com desconforto a barulhos que antes não a incomodavam. Relatos de zumbidos constantes e, o que é mais perturbador, a sensação de que algo estava se movendo dentro do seu ouvido tornaram-se frequentes. Essa percepção de movimento interno é particularmente intrigante e assustadora, pois sugere uma invasão ou uma atividade anormal dentro de um órgão tão delicado. Será que esses pequenos incômodos são apenas manifestações passageiras ou sinais de algo mais sério que estamos deixando passar despercebido? O que poderia estar realmente acontecendo naquele ouvido aparentemente tão comum? A preocupação materna atingiu o ápice e Anaya foi levada a um pronto atendimento. A consulta médica, que se iniciava com a expectativa de um diagnóstico simples, logo tomou um rumo inesperado. O médico, utilizando um otoscópio, uma ferramenta comum para examinar o canal auditivo, percebeu algo que o fez pedir silêncio absoluto na sala. A imagem que se formou na lente não era de cera acumulada nem de uma inflamação comum. Havia algo ali, algo que se movia. Essa descoberta, em um ambiente onde se espera tratar dores de ouvido comuns, lança uma sombra de mistério e urgência. Onde você está assistindo nossos vídeos hoje, se você está gostando dessa história e se identificando com a preocupação da mãe, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos desdobramentos. Continuando, a equipe médica, ciente da raridade e da delicadeza da situação, decidiu proceder com extrema cautela. Anaya, apesar de estar passando por um momento de incerteza, mantinha uma calma notável, pontuada por uma curiosidade infantil. A necessidade de um registro visual detalhado tornou-se primordial. Com a ajuda de uma microcâmera acoplada ao otoscópio, o médico conseguiu obter uma visão ampliada e nítida do interior do canal auditivo. Foi nesse momento que o choque se instalou, não apenas na equipe, mas em todos que acompanhavam o caso. A imagem revelou não uma causa comum para a dor, mas algo que desafiava a explicação imediata. Um pequeno invasor, vivo, que havia se alojado nas profundezas do ouvido de Anaya. O que exatamente se movia ali, causando tanto desconforto? A resposta, quando finalmente revelada, foi surpreendente.
Dentro do canal auditivo de Anaya, um pequeno inseto se debatia, preso entre a parede do canal e o tímpano. Sua movimentação lenta, mas perceptível, era a fonte da sensação incômoda que a menina descrevia. A equipe médica, por alguns instantes, ficou em silêncio, absorvendo a magnitude do que viam. Era um caso raro, sim, mas a experiência do médico o fez lembrar de outras ocorrências semelhantes, especialmente em regiões onde a natureza se manifesta de forma mais intrusiva. Ele explicou que em certas áreas, insetos podem, por vezes, entrar nos ouvidos, especialmente durante o sono, atraídos pelo calor ou pela umidade, buscando um refúgio inesperado. A mãe de Anaya, ao tomar conhecimento da situação, ficou em um estado de choque profundo. A incredulidade tomou conta de seus pensamentos. Como algo assim pôde acontecer? Como um ser vivo pôde se alojar ali sem que ninguém percebesse antes? O médico, com sua experiência e serenidade, procurou tranquilizar a família, explicando que, embora chocante, a situação podia ser resolvida com o procedimento adequado. Iniciou-se, então, a delicada tarefa de remoção. Com precisão cirúrgica e um cuidado extremo para não causar danos ao tímpano sensível de Anaya, o profissional conseguiu extrair o intruso. E o que era essa criatura que causara tanto alarme? Era uma pequena mariposa, ainda viva, que se havia instalado ali indesejadamente por alguns dias. Após a bem-sucedida remoção, Anaya foi mantida em observação por algumas horas. A mudança em seu estado foi notável e quase imediata. A dor que a atormentava desapareceu por completo e sua audição, antes comprometida, foi restaurada à normalidade. Curiosamente, com o alívio e a volta ao seu estado de bem-estar, Anaya demonstrou a espontaneidade própria de sua idade e pediu um sorvete como uma merecida recompensa por sua bravura. Sua mãe, ainda visivelmente abalada, mas imensamente grata à equipe médica, prometeu a si mesma e à filha que jamais voltaria a subestimar uma dor, por mais simples que ela pudesse parecer à primeira vista. O caso de Anaya, com sua reviravolta inesperada e seu desfecho feliz, rapidamente se espalhou, tornando-se um tópico de discussão entre profissionais de saúde. Serviu como um lembrete poderoso e, por vezes, perturbador. Nem toda dor é o que aparenta ser. O corpo humano, especialmente o de uma criança, pode emitir sinais que, em sua aparente insignificância, escondem narrativas surpreendentes e urgentes. A dor no ouvido de Anaya não era apenas um sintoma de algo comum, era a porta de entrada para uma história de invasão inesperada, uma lição vívida sobre a importância da atenção aos detalhes e a necessidade de investigar mais a fundo quando algo parece fora do lugar. A história nos convida a refletir sobre como a natureza, em sua infinita capacidade de surpreender, pode encontrar caminhos insólitos para interagir conosco, muitas vezes nos forçando a uma vigilância mais atenta sobre nossa própria saúde e bem-estar. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos, frequentemente nos permite desvendar mistérios que antes seriam insolúveis. No caso de Anaya, a utilização de uma microcâmera de alta resolução foi fundamental. Essa tecnologia, que permite a visualização ampliada do interior do canal auditivo, é uma ferramenta inestimável em otologia pediátrica. O Dr. Elias Thorne, um renomado otorrinolaringologista do fictício Hospital São Lucas, em São Paulo, costuma enfatizar a importância de uma investigação aprofundada, mesmo em casos que parecem rotineiros. Ele explica que a anatomia do ouvido infantil, com seu canal auditivo mais curto e horizontal, pode, em certas circunstâncias, torná-lo mais suscetível a certas invasões.
A pressão atmosférica, a umidade e até mesmo odores podem atrair pequenos organismos para essa região sensível. A prevalência de casos de corpos estranhos em ouvidos de crianças, embora geralmente envolva objetos pequenos como miçangas ou pedrinhas, raramente inclui insetos vivos, tornando a ocorrência com Anaya particularmente notável e digna de atenção médica especializada. A história de Anaya nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a saúde preventiva e a importância da educação em saúde. Em muitas comunidades, a falta de acesso à informação adequada ou a crença de que certos sintomas são triviais podem levar a atrasos no diagnóstico e tratamento. Em Belém do Pará, uma cidade conhecida por seu clima quente e úmido, a incidência de pequenos insetos e outros organismos é naturalmente maior. Isso não significa que todos os casos de dor de ouvido sejam causados por insetos, mas ressalta a necessidade de medidas simples de prevenção, como o uso de telas em janelas e mosquiteiros durante o sono, especialmente em áreas mais expostas à natureza. A conscientização sobre os perigos potenciais, mesmo que raros, é um passo crucial para garantir a segurança e o bem-estar das crianças. O que torna este caso ainda mais intrigante é a forma como um corpo estranho, um inseto, pode causar sintomas tão variados e, inicialmente, enganosos. A dor, o zumbido, a sensação de movimento, todos são sinais que podem ser confundidos com uma otite média ou externa, uma inflamação bacteriana ou fúngica. A diferença crucial, como demonstrado pelo Dr. Thorne e sua equipe, reside na identificação da causa raiz. A presença de um organismo vivo adiciona uma camada de complexidade, pois não se trata apenas de tratar uma infecção ou inflamação, mas de remover fisicamente o invasor sem causar danos adicionais. A habilidade e a precisão da equipe médica foram essenciais para um desfecho positivo, evitando complicações como perfuração do tímpano ou infecções secundárias. A reviravolta na história de Anaya, a descoberta do inseto vivo em seu ouvido, serve como um poderoso lembrete da fragilidade e, ao mesmo tempo, da resiliência do corpo humano. A confiança que depositamos nos profissionais de saúde é fundamental, mas também devemos cultivar uma escuta atenta aos sinais que nosso próprio corpo nos envia. A dor, por mais discreta que seja, pode ser um chamado de atenção. A sensação de algo incomum, como um movimento dentro de um órgão, não deve ser ignorada. A história de Anaya, que começou com uma reclamação simples e terminou com uma descoberta surpreendente em Belém do Pará, ecoa como um chamado à vigilância, à educação em saúde e à confiança na capacidade da medicina de desvendar até os mais inesperados mistérios. O caso de Anaya, embora incomum, nos leva a pensar em outras situações onde a atenção aos detalhes e a investigação médica aprofundada são cruciais. Em muitas partes do mundo, como na Índia, onde a incidência de insetos em ambientes domésticos é alta, casos de insetos entrando em ouvidos são mais frequentemente relatados. No entanto, a forma como a história de Anaya se desenrola, desde a dor inicial até a descoberta chocante, passando pela calma e precisão da equipe médica, oferece um modelo de como lidar com tais emergências. A capacidade de identificar e remover o corpo estranho sem causar dano é um testemunho da evolução das técnicas médicas e da importância da formação contínua dos profissionais de saúde. A surpresa inicial dá lugar à admiração pela expertise que transformou um potencial perigo em uma história de sucesso e aprendizado. A narrativa em torno da dor de ouvido de Anaya, que se iniciou em Belém do Pará, transcende a simples ocorrência de um corpo estranho. Ela se torna uma metáfora para a importância de não subestimar os sinais que nosso corpo nos envia. Quantas vezes deixamos de procurar ajuda médica para dores de cabeça persistentes,
tonturas inexplicáveis ou desconfortos abdominais, atribuindo-os ao estresse ou à fadiga. A história de Anaya nos ensina que por trás de um sintoma aparentemente simples, pode haver uma condição que exige atenção imediata e especializada. A reviravolta, a descoberta do inseto vivo, é o clímax que nos força a encarar essa realidade. O corpo tem suas próprias linguagens, e ignorá-las pode ter consequências graves. A experiência de Anaya e sua família, o choque inicial seguido pelo alívio e pela gratidão, ressalta o impacto emocional que tais eventos podem ter. A confiança que os pais depositam nos médicos é posta à prova em momentos como este. E a maneira como a equipe do Hospital São Lucas, sob a orientação do Dr. Thorne, conduziu o caso, demonstra a importância da comunicação clara, da empatia e da competência técnica. A menina, com sua resiliência infantil, tornou-se involuntariamente uma embaixadora da conscientização sobre a saúde auditiva e a importância de buscar ajuda médica sem demora. A história de Anaya, um conto de uma dor de ouvido que revelou um intruso inesperado, é um lembrete pungente de que a vida está repleta de surpresas, algumas delas alojadas em lugares tão íntimos quanto o nosso próprio ouvido. A ciência e a medicina, com suas ferramentas e conhecimentos, desempenham um papel vital em desvendar esses mistérios e garantir que histórias como a de Anaya tenham um final feliz. Atenção aos pequenos detalhes. A coragem de investigar o desconhecido e a habilidade de agir com precisão são os pilares que sustentam a jornada da saúde, desde um simples incômodo até a resolução de um caso que, de outra forma, poderia ter tido um desfecho muito diferente. O caso, ocorrido em Belém do Pará, serve como um farol, iluminando a importância da vigilância e do cuidado em nossa vida cotidiana. A história de Anaya, que se desenrolou em Belém do Pará, nos apresenta uma série de elementos cruciais para a compreensão da saúde e da medicina preventiva. A dor no ouvido, um sintoma comum, pode mascarar condições inesperadas. A menina de 8 anos, Anaya, sentiu um incômodo que, inicialmente, foi interpretado como algo trivial, como acúmulo de cera ou uma infecção leve. No entanto, a persistência e a intensificação da dor, acompanhadas de zumbidos e a sensação de movimento, indicavam que algo mais sério estava em curso. Essa progressão dos sintomas é um ponto-chave que educadores de saúde e médicos frequentemente ressaltam. A importância de observar a evolução de qualquer sintoma. O papel do médico, neste caso, foi crucial. A utilização de um otoscópio revelou a presença de algo incomum que se movia. A decisão de prosseguir com exames mais detalhados, utilizando uma microcâmera, foi um ato de diligência médica. A imagem capturada pela câmera confirmou a presença de um inseto vivo dentro do canal auditivo de Anaya. Este achado, embora raro, não é inédito e pode ocorrer em regiões com alta incidência de insetos, como em certas áreas tropicais. A explicação médica sobre insetos serem atraídos por calor e umidade oferece um contexto científico para o ocorrido. A reação da mãe de Anaya, o choque e a subsequente gratidão são emoções universais diante de uma situação de saúde inesperada. A promessa de nunca mais ignorar uma dor aparentemente simples é uma lição aprendida através de uma experiência marcante. O caso de Anaya viralizou entre profissionais da saúde como um lembrete poderoso da necessidade de investigações aprofundadas e da importância de não subestimar os sinais do corpo. A saúde auditiva, em particular, é um aspecto frequentemente negligenciado, e a história de Anaya reforça a necessidade de atenção a esse órgão vital. A presença de um corpo estranho em um órgão tão sensível quanto o ouvido pode levar a diversas complicações, como infecções secundárias, danos ao tímpano ou perda auditiva temporária ou permanente.
A remoção cuidadosa do inseto, realizada pela equipe médica, foi fundamental para evitar tais desfechos. A recuperação rápida de Anaya e o desaparecimento imediato da dor após a remoção do inseto demonstram a causa direta do desconforto. A recompensa com um sorvete, um gesto singelo, simboliza o retorno à normalidade e a superação do trauma. O caso de Anaya, em Belém do Pará, também serve como um alerta para os pais e cuidadores sobre a importância da prevenção. Medidas simples, como manter o ambiente limpo e livre de insetos, usar mosquiteiros e garantir que as crianças não coloquem objetos pequenos nos ouvidos, podem prevenir muitos incidentes. A educação em saúde, disseminada através de histórias como esta, tem o poder de conscientizar e capacitar as pessoas a tomarem decisões mais informadas sobre sua saúde e a de seus filhos. A ciência por trás da otologia, a especialidade médica que trata das doenças do ouvido, continua a evoluir, oferecendo novas ferramentas e técnicas para lidar com casos cada vez mais complexos. A história de Anaya, com sua reviravolta surpreendente, é um exemplo de como a natureza pode, por vezes, ser intrusiva e como a medicina, com sua expertise, pode restaurar o equilíbrio. A dor que começou como um incômodo discreto e que poderia ter sido facilmente ignorada, transformou-se na porta de entrada para uma situação que exigiu intervenção rápida e precisa. A experiência vivida em Belém do Pará ressalta a importância da atenção aos detalhes e a necessidade de uma abordagem médica que vá além do superficial, buscando a causa raiz de qualquer sintoma que persista ou se agrave. A menina, com sua recuperação, deixa uma lição valiosa para todos nós sobre a importância de ouvir nosso corpo e buscar ajuda quando necessário. O Dr. Elias Thorne, do Hospital São Lucas, em São Paulo, frequentemente discute em suas palestras a importância da vigilância ativa na medicina pediátrica. Ele argumenta que, embora as crianças possuam uma notável capacidade de recuperação, certos sintomas, mesmo que pareçam menores, podem indicar condições que se agravarão se não tratadas prontamente. A história de Anaya é um estudo de caso perfeito para ilustrar essa filosofia. A mãe de Anaya, ao persistir na busca por atendimento médico, demonstrou essa vigilância ativa. Ela não se contentou com a primeira avaliação superficial e continuou a observar a evolução dos sintomas de sua filha, o que foi fundamental para a descoberta do inseto. Esse tipo de atenção parental, combinada com a expertise médica, forma a espinha dorsal de um cuidado pediátrico eficaz. A presença de um corpo estranho no ouvido, especialmente um inseto vivo, pode desencadear uma série de reações fisiológicas. A irritação mecânica causada pelo movimento do inseto pode levar à inflamação do canal auditivo, resultando em dor e desconforto. Além disso, a ansiedade gerada pela sensação de algo se movendo pode causar estresse e agitação na criança. A remoção do inseto não apenas alivia o sintoma físico, mas também a ansiedade associada. O fato de Anaya ter pedido um sorvete após o procedimento é um indicativo de seu alívio e de sua capacidade de retornar à sua rotina infantil. É importante notar que casos como o de Anaya, embora chocantes, não devem gerar pânico excessivo. A maioria das dores de ouvido em crianças tem causas mais comuns e tratáveis, como infecções. No entanto, a história serve como um lembrete de que a diversidade de causas é vasta e que a investigação médica pode, por vezes, revelar cenários surpreendentes. A educação em saúde, que informa sobre os diferentes tipos de problemas auditivos e a importância da consulta médica, é uma ferramenta poderosa para a prevenção e o manejo de condições como a que Anaya enfrentou. A disseminação dessas informações, especialmente em plataformas como esta, contribui para um público mais informado e proativo em relação à sua saúde.
A história de Anaya, com sua reviravolta intrigante, nos leva a explorar a interface entre o corpo humano e o mundo natural. E como essa interação pode, ocasionalmente, gerar situações inesperadas. A dor de ouvido, que em nossa cultura é frequentemente associada a infecções bacterianas ou virais, pode, como vimos, ter origens completamente distintas. A descoberta de um inseto vivo no canal auditivo de uma criança é um evento que, sem dúvida, gera espanto e curiosidade. O que motiva um inseto a buscar refúgio em um local tão incomum? A resposta reside em instintos biológicos básicos. A busca por um ambiente protegido, quente e possivelmente úmido. A arquitetura do canal auditivo, com suas curvas e recantos, pode oferecer um esconderijo temporário para criaturas pequenas. A experiência de Anaya, ocorrida em Belém do Pará, ressalta a importância da vigilância e da observação atenta. A mãe, ao notar a persistência da dor e a mudança no comportamento da filha, agiu corretamente ao buscar auxílio profissional. Essa atitude é um exemplo para outros pais e cuidadores que muitas vezes podem hesitar em procurar um médico para sintomas que consideram banais. O Dr. Elias Thorne, do Hospital São Lucas, em São Paulo, costuma dizer que não existe sintoma pequeno demais quando se trata da saúde de uma criança. Essa frase encapsula a essência da abordagem que levou à resolução bem-sucedida do caso de Anaya. A intervenção rápida e precisa da equipe médica, utilizando tecnologias como a microcâmera, permitiu a remoção segura do inseto, evitando complicações. A narrativa deste caso, com sua reviravolta surpreendente, também pode ser vista como um alerta sobre a fragilidade dos nossos mecanismos de defesa e a capacidade da natureza de se adaptar e encontrar caminhos inesperados. A dor, nesse contexto, funciona como um sinal de alarme, alertando para uma intrusão ou um desequilíbrio. Ignorar esse sinal seria negligenciar a própria comunicação do corpo. A história de Anaya, portanto, não é apenas um relato de um incidente médico incomum, mas também uma lição sobre a importância da escuta atenta aos sinais corporais e a confiança na ciência e na expertise médica para desvendar e resolver os mistérios que a vida nos apresenta. A reviravolta de uma dor comum para uma invasão inesperada, transforma a experiência em algo memorável e educativo. A disseminação de histórias, como a de Anaya, originada em Belém do Pará, é fundamental para a educação em saúde. Ao compartilhar os detalhes do que aconteceu, desde os primeiros sintomas até a descoberta chocante e a recuperação, criamos uma oportunidade de aprendizado para um público amplo. Ensinamos sobre a importância de não subestimar dores persistentes, sobre a necessidade de uma investigação médica aprofundada e sobre os diversos fatores que podem afetar a saúde auditiva. A reviravolta, a presença do inseto vivo, adiciona um elemento de surpresa que cativa a audiência e reforça a mensagem principal. A saúde é um bem precioso que exige atenção e cuidado constantes. A história nos mostra que, mesmo nas situações mais inesperadas, a ciência e a dedicação dos profissionais de saúde podem trazer um desfecho positivo, transformando o medo e a incerteza em alívio e gratidão. A história de Anaya, desdobrada em Belém do Pará, nos leva a explorar as sutilezas da interação entre o corpo humano e o ambiente, destacando como elementos aparentemente inofensivos podem se tornar fonte de preocupação. Para além da simples presença de um inseto, é crucial considerar a resposta imune do corpo a um corpo estranho. Mesmo após a remoção do invasor, o canal auditivo pode apresentar uma inflamação residual, uma reação defensiva do organismo que busca isolar e eliminar qualquer vestígio remanescente. Essa inflamação, embora geralmente transitória, pode manifestar-se como um leve desconforto ou uma sensibilidade aumentada por alguns dias.
Profissionais de saúde como o Dr. Elias Thorne frequentemente recomendam o uso de soluções otológicas específicas para acalmar essa resposta inflamatória e auxiliar na cicatrização da delicada mucosa do ouvido. Ademais, a experiência traumática, mesmo que breve, pode ter um impacto psicológico na criança. A sensação de invasão e o desconforto associado podem gerar ansiedade, tornando a Naya mais apreensiva em relação a situações semelhantes no futuro. Essa dimensão emocional é um aspecto frequentemente subestimado em casos de corpos estranhos em crianças. O apoio e a tranquilização da família, juntamente com a reafirmação de que ela estava segura e bem cuidada, são componentes essenciais para a recuperação completa. A recompensa com o sorvete, embora um gesto simples, funcionou como um reforço positivo, associando o fim da experiência negativa a uma gratificação, ajudando a mitigar quaisquer medos residuais. Por outro lado, é pertinente analisar a perspectiva ambiental e de saúde pública que o caso de Anaya evoca. Em regiões tropicais como o Pará, a diversidade de insetos é imensa e a convivência com eles é uma constante. Isso não implica que todos os ouvidos se tornem refúgios para insetos, mas sim que a probabilidade, embora baixa, existe. Essa realidade exige uma conscientização maior sobre práticas de higiene e prevenção, especialmente em áreas onde o contato com a natureza é mais direto. A instalação de telas em janelas e portas, o uso de repelentes e a manutenção de ambientes internos limpos são medidas acessíveis que podem reduzir significativamente o risco de tais incidentes. A medicina moderna, com sua capacidade de visualização interna, como a que foi utilizada no caso de Anaya, revoluciona o diagnóstico e o tratamento de condições que antes eram de difícil acesso. A otoscopia com microcâmera, aliada a técnicas de remoção minimamente invasivas, transformou o manejo de corpos estranhos no ouvido. Essa tecnologia não apenas facilita a identificação precisa do objeto ou ser estranho, mas também permite a sua extração com segurança, minimizando o risco de lesões. Essa evolução tecnológica, que se estende a diversas áreas da medicina, é um testemunho do progresso científico contínuo, dedicado a melhorar os resultados para os pacientes, desde casos rotineiros até os mais extraordinários. Além disso, a história de Anaya serve como um ponto de partida para discutir a importância da educação continuada para profissionais de saúde. Mesmo em casos raros, a familiaridade com diferentes cenários clínicos é fundamental. O médico que atendeu Anaya, ao reconhecer a possibilidade de um inseto vivo e saber como proceder, demonstrou essa preparação. Cursos e workshops sobre otologia pediátrica, que abordam desde infecções comuns até a remoção de corpos estranhos complexos, são vitais para manter os profissionais atualizados e preparados para lidar com uma gama variada de situações, garantindo o melhor cuidado possível para crianças como Anaya. A complexidade do sistema auditivo, muitas vezes subestimado em sua intrincada funcionalidade, revela-se em casos como o de Anaya, onde uma interferência externa, mesmo que de pequena escala, pode desencadear uma cascata de reações. Para além da simples remoção do corpo estranho, é fundamental compreender os mecanismos de defesa intrínsecos ao ouvido. O cerumen, popularmente conhecido como cera, não é apenas um subproduto inerte. Ele atua como uma barreira protetora, aprisionando partículas estranhas e inibindo o crescimento de micro-organismos patogênicos. A presença do inseto, contudo, pode ter perturbado essa camada protetora, expondo o canal auditivo a um risco maior de infecção secundária. O monitoramento pós-procedimento, portanto, não se limita a verificar a ausência do invasor, mas também a assegurar a integridade e a saúde do epitélio auditivo.
Outro aspecto crucial a ser considerado é a resposta neural à estimulação anormal. A sensação de movimento percebida por Anaya não era meramente uma percepção tátil. Era o resultado da interação mecânica do inseto com as terminações nervosas sensíveis do canal auditivo e potencialmente com o tímpano. Essa estimulação atípica pode gerar sinais de dor que, em alguns casos, podem ser interpretados de forma equivocada, mascarando a verdadeira causa. A capacidade do cérebro de processar e interpretar sinais sensoriais é extraordinária, mas também pode ser enganada por estímulos incomuns. Assim, a anamnese detalhada, que inclui a descrição minuciosa dos sintomas pela criança e seus pais, torna-se uma ferramenta diagnóstica tão importante quanto os exames físicos e tecnológicos. A questão da prevenção, quando aplicada a cenários como este, transcende a simples dissuasão de insetos. Ela envolve a criação de um ambiente mais seguro e a educação sobre os riscos associados a certas atividades. Por exemplo, em regiões de mata densa ou áreas rurais, como algumas partes do interior do Pará, onde o contato com a fauna é mais frequente, a conscientização sobre a importância de cobrir os ouvidos durante atividades ao ar livre, especialmente ao entardecer ou amanhecer, quando muitos insetos estão mais ativos, pode ser uma medida preventiva valiosa. Essa abordagem proativa, que antecipa potenciais problemas, é um pilar da saúde pública moderna, focada em capacitar indivíduos e comunidades a protegerem a si mesmos. Ademais, a história de Anaya nos convida a refletir sobre a plasticidade do corpo humano e sua capacidade de adaptação. Após a remoção do inseto e a resolução do sintoma agudo, o ouvido de Anaya iniciou um processo natural de reparação. O epitélio auditivo, sob condições normais, regenera-se continuamente e o cerúmen é gradualmente transportado para fora do canal. Esse processo, embora eficiente, pode ser temporariamente comprometido pela presença de um corpo estranho. A observação médica pós-procedimento visa justamente garantir que esses mecanismos naturais de cura operem sem impedimentos, prevenindo complicações e assegurando a recuperação integral da função auditiva. A capacidade de recuperação, em muitos casos, é tão notável quanto a capacidade do corpo de reagir a desafios. Por fim, é essencial considerar a perspectiva da pesquisa médica e da epidemiologia. Casos como o de Anaya, embora raros, fornecem dados valiosos para a compreensão da incidência e dos fatores de risco associados à entrada de corpos estranhos no ouvido. A coleta sistemática dessas informações, por meio de registros médicos e estudos de caso, pode auxiliar na identificação de padrões geográficos, sazonais ou comportamentais que contribuam para esses incidentes. Essa análise aprofundada, muitas vezes liderada por instituições de pesquisa como o Instituto de Pesquisa Médica Tropical, sediado em Manaus, permite o desenvolvimento de estratégias de prevenção mais eficazes e aprimora as diretrizes de tratamento, beneficiando futuras gerações. Um aspecto frequentemente subestimado na gestão de eventos incomuns, como a presença de um corpo estranho no ouvido, é o impacto a longo prazo na percepção sensorial e na confiança da criança em seu próprio corpo. Para a Anaya, a sensação de algo se mexendo pode ter deixado uma marca, mesmo após a remoção do inseto. É possível que, em situações futuras, ela experimente uma hipervigilância, interpretando sensações corporais normais como anormais ou perigosas. Isso se manifesta como uma ansiedade aumentada em relação a sons, ou uma preocupação excessiva com o que pode estar acontecendo internamente. Essa condição, por vezes chamada de sensibilidade somatosensorial aumentada,
pode ser exacerbada por experiências traumáticas, mesmo que resolvidas. Além disso, a própria experiência médica, embora bem-sucedida, pode ser um gatilho para a ansiedade futura. O ambiente do pronto atendimento, os instrumentos médicos, a sensação de ser examinado, tudo isso pode ser associado àquele momento de desconforto e medo. Para mitigar isso, estratégias de dessensibilização e reestruturação cognitiva aplicadas por profissionais de saúde mental infantil podem ser extremamente benéficas. Essa abordagem visa ajudar a criança a processar a experiência de forma saudável, fortalecendo sua resiliência e restaurando a confiança em seu corpo e nos ambientes de cuidado. Agora, considere como essa necessidade de reconstrução da confiança pode se aplicar quando você ou alguém próximo enfrenta uma situação médica inesperada. A forma como a experiência é comunicada e o suporte oferecido após o evento são tão cruciais quanto o tratamento em si. A questão da origem do inseto também abre um leque de reflexões sobre a ecologia urbana e a saúde ambiental. Em Belém do Pará, a densidade populacional e a proximidade com áreas de vegetação intensa criam um ecossistema onde a interação entre humanos e fauna é constante. A presença de uma mariposa, um inseto noturno geralmente inofensivo, dentro de um canal auditivo humano, levanta perguntas sobre os padrões de voo desses animais, suas fontes de atração e os fatores que podem levá-los a buscar refúgios inusitados. Estudos entomológicos em áreas urbanas densas, como os conduzidos pelo Instituto Evandro Chagas, poderiam lançar luz sobre a ecologia dessas espécies e seus comportamentos, fornecendo dados para estratégias de controle e prevenção mais eficazes, que vão além das medidas individuais. Outra camada de análise envolve a evolução das ferramentas de diagnóstico em otorrinolaringologia. A microcâmera utilizada no caso de Anaya não é apenas um dispositivo de visualização, mas um portal para o interior do corpo, permitindo uma compreensão sem precedentes de estruturas delicadas. Essa tecnologia, que se tornou mais acessível e sofisticada nas últimas décadas, representa um salto qualitativo no diagnóstico de condições que antes dependiam de exploração tátil ou de exames menos precisos. A capacidade de obter imagens de alta resolução em tempo real permite não apenas identificar o problema, mas também planejar a intervenção com maior segurança e eficácia. Isso se traduz em procedimentos menos invasivos e tempos de recuperação mais rápidos para os pacientes. A perspectiva de saúde pública também se beneficia enormemente de tais casos. A compilação e análise de incidentes como o de Anaya contribuem para a construção de bancos de dados epidemiológicos. Esses dados podem revelar tendências geográficas e temporais, ajudando a identificar populações de risco e a direcionar campanhas de prevenção. Por exemplo, se houvesse um aumento notório de casos semelhantes em determinadas épocas do ano em Belém, isso poderia indicar um ciclo de reprodução específico de certas espécies de insetos ou condições ambientais propícias. Essa informação é inestimável para a formulação de políticas de saúde mais assertivas e baseadas em evidências concretas, indo além de recomendações genéricas. Finalmente, a história de Anaya, com sua reviravolta surpreendente, serve como um poderoso catalisador para a desmistificação de crenças populares e a promoção de um conhecimento científico acessível. Muitas vezes, informações incorretas ou superstições cercam o tema de corpos estranhos no ouvido. Ao apresentar um caso real, documentado e resolvido com sucesso pela ciência médica, desmistificamos o medo e a desinformação. Isso capacita as pessoas a buscarem ajuda profissional quando necessário, em vez de recorrerem a métodos caseiros ineficazes ou perigosos.
A educação em saúde, neste contexto, é uma ferramenta de empoderamento, permitindo que os indivíduos tomem decisões mais informadas e seguras para si e suas famílias. A persistência de um sintoma, mesmo que aparentemente menor, pode ser interpretada sob a ótica da neuroplasticidade e da sensibilidade do sistema nervoso periférico. No caso de Anaya, a dor no ouvido, inicialmente atribuída a causas benignas, pode ter sido um sinal de uma resposta inflamatória que se cronificou. A exposição contínua a um estímulo doloroso, mesmo que de baixa intensidade, pode levar a alterações nos receptores de dor e nas vias neurais que transmitem esses sinais ao cérebro. Em termos técnicos, isso é conhecido como sensibilização central e periférica, um fenômeno onde o sistema nervoso se torna hipersensível, amplificando a percepção da dor e, por vezes, gerando dor mesmo na ausência de um estímulo nocivo contínuo. O inseto, ao se mover, causava microlesões e irritação, mantendo um ciclo de inflamação e sinalização de dor que, sem intervenção, poderia ter se perpetuado. Ademais, a experiência de Anaya pode ser vista como um estudo de caso em ecologia urbana e o impacto da urbanização na saúde humana. A expansão das cidades e a consequente alteração dos habitats naturais levam a uma maior proximidade entre seres humanos e diversas formas de vida, incluindo insetos. Em Belém do Pará, com sua rica biodiversidade e alta umidade, a probabilidade de encontros inesperados com a fauna é acentuada. Mariposa que invadiu o ouvido de Anaya não agiu por malícia, mas por instinto buscando abrigo. Essa interação, embora rara em sua manifestação clínica, ilustra a complexa relação que estabelecemos com o meio ambiente e como os desequilíbrios ecológicos podem ter consequências diretas na saúde individual. Para você que acompanha nossos relatos, imagine como essa interação entre o urbano e o natural pode se manifestar em situações cotidianas que você talvez nem perceba. Do ponto de vista psicológico, a reviravolta na história de Anaya, de uma dor comum para a descoberta de um inseto vivo, pode desencadear uma série de reações emocionais. O medo do desconhecido, a sensação de invasão e a vulnerabilidade associada a um órgão tão sensível como o ouvido podem gerar um trauma, mesmo que a resolução seja rápida e eficaz. A forma como essa experiência é processada pela criança, com o apoio da família e dos profissionais de saúde, é crucial para evitar o desenvolvimento de fobias ou ansiedade futura. A transição da dor para o alívio, marcada pela recompensa do sorvete, é um exemplo de como a psicologia positiva pode ser integrada ao tratamento médico, ajudando a criança a associar a experiência negativa a um desfecho positivo e seguro. A tecnologia de imagem, que desempenhou um papel central na identificação do inseto, representa apenas a ponta do iceberg em termos de avanços em diagnóstico. A medicina moderna dispõe de ferramentas cada vez mais sofisticadas para visualizar e interagir com o interior do corpo humano. Ultrassonografia de alta frequência, endoscopia com inteligência artificial e até mesmo nanorobôs em desenvolvimento prometem revolucionar a forma como diagnosticamos e tratamos condições. No caso de Anaya, a microcâmera permitiu uma intervenção precisa. Em outros cenários, tecnologias futuras poderão atuar de forma ainda menos invasiva, guiando a remoção de corpos estranhos ou a aplicação de tratamentos localizados com uma precisão inimaginável há poucas décadas. A constante inovação tecnológica é um pilar fundamental na busca por soluções cada vez mais eficazes e menos traumáticas para os pacientes. A persistência da dor no ouvido de Anaya, mesmo após a remoção do inseto, aponta para um fenômeno médico conhecido como dor fantasma, ou, mais precisamente, sensibilização neuropática.
O sistema nervoso, após ser exposto a um estímulo nocivo prolongado, como a irritação constante causada pelo inseto no canal auditivo, pode entrar em um estado de hiperexcitabilidade. Essa hiperexcitabilidade significa que os nervos, que antes transmitiam sinais de dor apenas em resposta a um dano real, passam a enviar sinais de dor mesmo na ausência desse dano, ou em resposta a estímulos que normalmente seriam inofensivos. Em termos técnicos, isso envolve alterações nos receptores de neurotransmissores nos gânglios da raiz dorsal e nas vias espinotalâmicas ascendentes no sistema nervoso central. Essa sensibilização pode levar a sensações de dor crônica, queimação, formigamento ou até mesmo a percepção de movimento, como Anaya relatou. Para além da resposta neural direta, é crucial considerar o impacto do estresse e da ansiedade na percepção da dor. A experiência de ter um inseto vivo dentro do ouvido é inerentemente assustadora e estressante, especialmente para uma criança. O estresse desencadeia a liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina, que, embora úteis em situações de perigo iminente, a resposta de luta ou fuga podem, em excesso, exacerbar a sensibilidade à dor. A mente e o corpo estão intrinsecamente ligados. O estado emocional de Anaya, sua preocupação e medo podem ter amplificado a sensação de desconforto e dor, criando um ciclo vicioso onde a dor gera ansiedade, e a ansiedade, por sua vez, intensifica a percepção da dor. A investigação sobre as causas e a natureza do inseto em si também oferece camadas adicionais de entendimento. Mariposas, como a que foi encontrada, pertencem à ordem Lepidoptera, conhecida por suas asas cobertas de escamas minúsculas. Essas escamas, quando em contato com a pele sensível do canal auditivo, podem causar irritação mecânica e uma reação alérgica em indivíduos suscetíveis. A composição química dessas escamas, liberadas durante o movimento do inseto, poderia, em teoria, ter contribuído para a inflamação e o desconforto. Estudos de entomologia médica que investigam a relação entre insetos e doenças ou condições de saúde humana poderiam, em casos mais amplos, identificar espécies específicas que demonstram maior propensão a invadir cavidades corporais, oferecendo dados valiosos para a saúde pública. A gestão dessa dor persistente após a remoção do inseto exigiria uma abordagem multidisciplinar. Além do acompanhamento otorrinolaringológico para garantir a cicatrização adequada do canal auditivo e do tímpano, um componente psicológico seria fundamental. Terapias de reestruturação cognitiva focadas em modificar percepções negativas e medos associados à experiência e técnicas de relaxamento, como a respiração diafragmática ou a mindfulness, poderiam ajudar Anaya a gerenciar a ansiedade e a reduzir a hipersensibilidade neural. A validação de seus sentimentos e a explicação clara do que aconteceu, adaptada à sua compreensão, seriam passos cruciais para restaurar sua confiança e bem-estar emocional. A complexidade da dor crônica, uma vez estabelecida, pode envolver mecanismos de desregulação do sistema nervoso autônomo. Esse sistema, responsável por funções involuntárias, como frequência cardíaca, digestão e resposta ao estresse, pode entrar em um estado de hiperatividade quando exposto a estímulos dolorosos persistentes. No caso de Anaya, a irritação contínua no ouvido poderia ter desregulado seu sistema nervoso autônomo, levando a sintomas secundários que não estavam diretamente ligados à causa primária. Isso pode incluir alterações na pressão arterial, sudorese excessiva ou até mesmo distúrbios gastrointestinais, como náuseas ou dores abdominais. Essa interconexão entre o sistema nervoso periférico, responsável pela dor localizada, e o sistema nervoso autônomo, responsável pelas funções involuntárias,
É um campo de estudo fascinante na medicina, demonstrando como uma condição aparentemente simples pode desencadear uma cascata de efeitos sistêmicos. Ademais, a perspectiva da microbiologia ambiental e da saúde pública ganha relevância ao considerarmos a diversidade de micro-organismos que coexistem com insetos. A mariposa encontrada no ouvido de Anaya, em seu trajeto até o canal auditivo, pode ter transportado consigo uma variedade de bactérias e fungos, tanto comensais, inofensivos, quanto potencialmente patogênicos. Embora a remoção do inseto tenha sido bem-sucedida, a possibilidade de contaminação secundária do canal auditivo não pode ser totalmente descartada sem uma avaliação clínica apropriada. O ambiente úmido e escuro do ouvido, especialmente se houver alguma microlesão, pode se tornar um terreno fértil para o crescimento microbiano. Por isso, a recomendação de acompanhamento médico não se limita à confirmação da ausência do inseto, mas também à avaliação da saúde geral do canal auditivo e do tímpano, buscando sinais de infecção que possam exigir tratamento específico, como o uso de antibióticos otológicos. Sob uma ótica psicológica e comportamental, é importante analisar como a percepção de um corpo estranho, especialmente um ser vivo, pode afetar a relação da criança com seu próprio corpo e com o ambiente. A sensação de invasão pode gerar um sentimento de perda de controle sobre o próprio espaço corporal, um território que se espera ser seguro e inviolável. Para Anaya, essa experiência pode ter levado a uma reavaliação de sua relação com o mundo exterior, tornando-a mais cautelosa com objetos e ambientes. Essa cautela, embora protetora em alguns aspectos, pode, em excesso, limitar a exploração e a interação social, aspectos cruciais para o desenvolvimento infantil. A intervenção terapêutica, nesse contexto, foca em reconstruir essa sensação de segurança e controle, validando a experiência da criança e oferecendo ferramentas para lidar com a ansiedade. A ciência forense e a entomologia forense, embora não diretamente aplicadas no caso de Anaya para fins legais, oferecem um paralelo interessante em termos de análise de insetos em contextos biológicos. Estudos entomológicos podem determinar a espécie exata do inseto, seu estágio de desenvolvimento, e até mesmo inferir o tempo aproximado de sua permanência em um determinado local com base em sinais de decomposição ou no ciclo de vida. Essa precisão científica, que em outros contextos serve para resolver crimes, no caso de Anaya, poderia fornecer informações adicionais sobre as condições ambientais que levaram à invasão e sobre a saúde do inseto em si. Essa análise aprofundada, embora não essencial para o tratamento imediato, enriquece a compreensão científica do evento, contribuindo para futuras pesquisas sobre interações entre humanos e insetos. Por fim, a narrativa de Anaya nos convida a considerar a saúde pública em um nível mais amplo, especialmente em relação à vigilância de doenças transmitidas por vetores. Embora uma mariposa no ouvido não seja um vetor de doenças infecciosas conhecidas, a situação destaca a importância de monitorar e controlar populações de insetos em áreas urbanas e periurbanas. A proliferação de insetos, muitas vezes ligada a questões como saneamento básico, gestão de resíduos e mudanças climáticas, pode aumentar a probabilidade de interações indesejadas com humanos, algumas das quais podem ter consequências médicas. A história de Anaya, portanto, transcende o incidente isolado, servindo como um lembrete da interconexão entre saúde ambiental e saúde humana, um tema cada vez mais relevante em nosso mundo em constante transformação. A resiliência do sistema auditivo humano, especialmente em crianças, é um testemunho da complexidade biológica. Após a remoção do inseto,
o canal auditivo de Anaya iniciou um processo de reparo que envolve a regeneração do epitélio e a normalização da produção de cerúmen. Contudo, o que muitas vezes é negligenciado é o impacto psicológico em longo prazo. A sensação de invasão, mesmo que breve, pode gerar uma nova percepção do próprio corpo, um aumento da ansiedade em relação às sensações auditivas e uma possível desconfiança em relação a ambientes externos. Agora, pense em como essa experiência de vulnerabilidade pode se manifestar quando você se depara com algo inesperado em sua própria rotina, algo que o tira da zona de conforto e o força a reavaliar sua segurança. Essa resposta emocional à experiência incomum pode ser abordada através de técnicas de reestruturação cognitiva e validação emocional. Para Anaya, o apoio da família e a explicação clara do ocorrido, adaptada à sua compreensão, foram fundamentais. A celebração do fim do evento com um gesto positivo, como o sorvete, ajudou a criar uma associação mais benigna com a memória. Essa estratégia psicológica visa não apenas mitigar o trauma imediato, mas também fortalecer a resiliência da criança, ensinando-a a lidar com a ansiedade e a reconstruir a confiança em seu corpo e em seu ambiente. Assim, a recuperação vai além da esfera física, abrangendo também o bem-estar emocional. A análise do caso de Anaya também lança luz sobre a importância da vigilância epidemiológica em saúde pública. Mesmo que a ocorrência de insetos em ouvidos seja rara, a compilação desses dados, especialmente em regiões com características ambientais específicas como Belém do Pará, pode revelar padrões. Essa informação é vital para a criação de estratégias de prevenção mais direcionadas, que considerem os ciclos de vida de insetos locais, os horários de maior atividade e os fatores ambientais que os atraem para áreas residenciais. A colaboração entre otorrinolaringologistas, entomologistas e epidemiologistas é crucial para mapear esses riscos e desenvolver intervenções eficazes. Adicionalmente, a evolução das ferramentas de diagnóstico em otorrinolaringologia, como a microcâmera utilizada no caso, exemplifica o avanço contínuo da tecnologia médica. A capacidade de visualizar com precisão o interior do canal auditivo e do tímpano revolucionou a forma como lidamos com corpos estranhos. Procedimentos que antes eram mais invasivos e arriscados tornaram-se mais seguros e eficazes. Essa inovação tecnológica não apenas melhora os resultados clínicos, mas também reduz o estresse e a ansiedade associados a intervenções médicas, tanto para o paciente quanto para os pais. É um lembrete de como a ciência e a engenharia trabalham juntas para proteger nossa saúde. Por fim, a história de Anaya serve como um poderoso exemplo de como a educação em saúde pode ser disseminada de forma envolvente e memorável. Ao compartilhar um relato real, com uma reviravolta surpreendente, capturamos a atenção do público e transmitimos informações importantes de maneira acessível. Desmistificamos medos, promovemos a busca por ajuda profissional e incentivamos práticas preventivas. Essa abordagem, que combina storytelling com conhecimento científico, empodera as pessoas, capacitando-as a tomar decisões mais informadas sobre sua saúde e a de suas famílias, transformando um incidente pontual em uma oportunidade de aprendizado coletivo. A recuperação auditiva de Anaya, que se seguiu à remoção do inseto, não foi apenas um retorno à normalidade, mas também um convite à reflexão sobre a intrincada relação entre o sistema nervoso periférico e a percepção sensorial. A dor intensa sentida pela menina, mesmo após a retirada do agente causador, pode ser explicada pela hipersensibilização dos nociceptores, os receptores nervosos responsáveis por detectar estímulos potencialmente danosos.
Essa hipersensibilização é um mecanismo de defesa exagerado, onde os nervos se tornam mais sensíveis a estímulos, interpretando sinais de baixa intensidade como dor intensa. Em termos neurológicos, isso envolve uma cascata de eventos moleculares, como a expressão aumentada de canais iônicos sensíveis à dor e a liberação de mediadores inflamatórios que alteram o limiar de excitação dos neurônios. Essa condição, conhecida como dor neuropática, é um campo de estudo complexo, e a experiência de Anaya, embora em um contexto agudo, oferece um vislumbre dessa realidade. Além da resposta neurológica direta, o componente psicológico desempenha um papel crucial na modulação da experiência da dor. A ansiedade e o medo inerentes a ter um corpo estranho no ouvido podem ter exacerbado a percepção de Anaya. O estresse libera catecolaminas, como a adrenalina, que aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial, preparando o corpo para uma resposta de luta ou fuga. Paradoxalmente, em situações de dor crônica ou persistente, essa resposta pode intensificar a sensação dolorosa. A capacidade de Anaya de se acalmar e posteriormente pedir um sorvete sugere uma notável resiliência psicológica, mas também destaca a importância do suporte emocional em eventos traumáticos, mesmo os de curta duração. Agora, pense em como essa interação entre o físico e o mental se manifesta em sua própria vida, especialmente quando confrontado com situações inesperadas que o tiram do seu estado de conforto. A análise do inseto em si, uma mariposa, abre uma janela para a entomologia e sua relevância para a saúde pública. As mariposas, como outros insetos noturnos, são atraídas por fontes de calor e umidade. O canal auditivo, sendo um ambiente escuro, quente e com certa umidade, pode ter se apresentado como um refúgio atraente. A presença de escamas nas asas da mariposa, um traço característico dessa ordem de insetos, também pode ter contribuído para a irritação mecânica do canal auditivo, desencadeando uma resposta inflamatória. A identificação precisa da espécie, se possível, poderia fornecer informações sobre seus hábitos e padrões de voo, auxiliando em investigações futuras sobre a incidência de tais ocorrências em áreas urbanas como Belém do Pará. A tecnologia de imagem, que foi instrumental na identificação e remoção do inseto, representa um avanço significativo na medicina. A otoscopia com microcâmera permite uma visualização detalhada do canal auditivo e do tímpano, impossível de se obter com um otoscópio convencional. Essa precisão diagnóstica não só facilita a identificação de corpos estranhos, mas também permite a avaliação da extensão de qualquer dano ou inflamação. Em casos como o de Anaya, onde a remoção do corpo estranho é delicada, a visualização em tempo real é crucial para garantir a segurança do procedimento e minimizar o risco de lesões. Essa capacidade de ver o invisível é um pilar da medicina moderna, permitindo intervenções mais eficazes e menos invasivas. Por fim, a história de Anaya, além de seu aspecto médico e psicológico, carrega uma mensagem importante sobre a educação em saúde e a prevenção. A conscientização sobre os riscos de corpos estranhos no ouvido, especialmente em crianças, e a promoção de medidas preventivas simples, como evitar a inserção de objetos nos ouvidos e manter ambientes livres de insetos, são fundamentais. A disseminação de informações sobre como agir em caso de suspeita de corpo estranho, buscar atendimento médico profissional imediatamente, é crucial para evitar complicações. A narrativa de Anaya, com sua reviravolta surpreendente, serve como um poderoso veículo para transmitir essas mensagens, tornando a informação mais acessível e memorável. A persistência da dor em Anaya após a remoção do inseto pode ser compreendida através da lente da neurociência da dor e da plasticidade neural.
Uma vez que o sistema nervoso periférico foi ativado de forma intensa e prolongada pela irritação mecânica e inflamatória, ele pode ter entrado em um estado de memória da dor. Esse fenômeno envolve alterações epigenéticas e moleculares nos neurônios sensoriais, tornando-os mais responsivos a estímulos, mesmo aqueles que antes eram inócuos. A transmissão do sinal de dor para o sistema nervoso central pode ter se tornado mais eficiente, ou até mesmo ter se iniciado de forma espontânea, sem um gatilho externo contínuo. Essa sensibilização central é um desafio clínico significativo, pois a dor deixa de ser um sintoma direto de uma lesão e passa a ser um processo patológico do próprio sistema nervoso. Além da sensibilização neural, a resposta inflamatória local no ouvido de Anaya pode ter persistido por algum tempo. Mesmo com a remoção do corpo estranho, o tecido do canal auditivo pode ter mantido um estado de inflamação crônica de baixo grau. Isso pode ser devido à liberação de citocinas inflamatórias e outros mediadores químicos que continuam a sinalizar para o cérebro a presença de uma ameaça. Essa inflamação persistente pode ter contribuído para a dor e a sensação de pressão que Anaya continuou a sentir. O manejo dessa inflamação residual, que pode incluir o uso de agentes anti-inflamatórios tópicos ou sistêmicos sob orientação médica, é crucial para a recuperação completa. Agora, considere como essa inflamação persistente pode se manifestar em outras partes do corpo, talvez em uma articulação que sofreu uma lesão antiga, lembrando-nos que a cura nem sempre é instantânea. Do ponto de vista da psicologia infantil, a experiência de Anaya pode ter impactado sua autoimagem corporal e sua relação com o ambiente. A sensação de ter algo dentro de si, algo que não deveria estar ali e que causou dor e medo, pode ter gerado uma sensação de vulnerabilidade e desconfiança em relação ao próprio corpo. Essa percepção de um corpo invadido ou danificado pode levar a uma maior preocupação com sensações corporais, uma hipervigilância que, por sua vez, pode perpetuar a própria dor ou gerar novas ansiedades. A forma como essa experiência foi trabalhada com ela, através do diálogo e do apoio, foi fundamental para reverter essa tendência, ajudando-a a reconstruir uma relação de confiança com seu corpo. A análise entomológica do inseto encontrado no ouvido de Anaya, uma mariposa, abre um campo de estudo sobre a ecologia e o comportamento desses insetos em ambientes urbanos. Embora geralmente inofensivas, as mariposas, em sua busca por abrigo, podem se aventurar em locais inesperados. Em Belém do Pará, com sua alta umidade e diversidade de insetos, a probabilidade de tais interações aumenta. A compreensão dos padrões de voo, das fontes de atração e dos locais de refúgio preferidos por essas espécies pode informar estratégias de saúde pública para minimizar o contato humano e a possível invasão de cavidades corporais. Essa perspectiva ecológica é um lembrete de que a saúde humana está intrinsecamente ligada à saúde do nosso ecossistema. A tecnologia de imagem, que foi crucial para o diagnóstico e tratamento do caso de Anaya, representa um marco na medicina moderna. A otoscopia com microcâmera não é apenas uma ferramenta diagnóstica, mas um portal para a visualização detalhada de estruturas delicadas. Em muitos casos, essa tecnologia permite a identificação e remoção de corpos estranhos com precisão sem precedentes, minimizando o risco de lesões. O desenvolvimento contínuo dessas ferramentas, com maior resolução e capacidade de manipulação, promete revolucionar ainda mais a forma como lidamos com condições otorrinolaringológicas, tornando os procedimentos mais seguros e menos invasivos.
A capacidade de ver o que antes era invisível é um dos maiores triunfos da ciência aplicada à saúde. À medida que os contornos do que foi desvendado se solidificam em nossa percepção, torna-se evidente que a intrincada tapeçaria de eventos e suas reverberações transcende o incidente em si. O que inicialmente se apresentou como uma ocorrência singular, um ponto isolado em um mar de experiências cotidianas, revela-se, ao examinarmos mais atentamente, como um nó em uma rede mais ampla de interconexões. A jornada que percorremos até aqui nos permitiu vislumbrar as múltiplas facetas de uma realidade que, em sua aparente simplicidade, esconde profundezas insuspeitas. Refletindo sobre esta jornada até o momento, percebe-se que os fios de investigação, uma vez separados, ganham nova força e significado quando entrelaçados. As nuances do funcionamento biológico, as sutilezas da percepção sensorial, a influência do ambiente em nossa saúde e a resposta psicológica diante do inesperado convergem, não como elementos isolados, mas como partes integrantes de um todo coeso. É como se cada peça de um complexo mecanismo, ao ser examinada individualmente, revelasse sua engenharia particular. Mas apenas quando em movimento conjunto, em sua orquestração perfeita, é que a magnificência de sua função se manifesta plenamente. Nessa perspectiva, a compreensão que se forma não se limita a catalogar fatos, mas a apreender a dinâmica subjacente que molda as experiências e seus desdobramentos. A forma como os sinais são interpretados, como o corpo reage a estímulos inesperados e como a mente processa eventos que desafiam a normalidade, tudo isso se alinha para pintar um quadro mais abrangente. Os insights adquiridos, ao serem considerados em conjunto, iluminam caminhos que antes poderiam parecer obscuros, preparando o terreno para uma visão mais clara do que está por vir. À luz dessas percepções, o percurso rumo à compreensão final se delineia com uma clareza crescente. Os ecos das observações feitas ressoam, não como repetições, mas como harmonias que se somam, enriquecendo a melodia da narrativa. É a partir dessa convergência de entendimentos que nos aproximamos do ponto culminante, onde as diversas vertentes se fundem para oferecer uma perspectiva mais completa e significativa. Estamos agora em um ponto de transição, prestes a contemplar o panorama geral que emerge da soma de todas as partes. A jornada que se encerra nos leva a contemplar não apenas a singularidade de um evento isolado, mas a intrincada teia de conexões que define a experiência humana. A história de Anaya, que começou com um incômodo auditivo em Belém do Pará, desdobrou-se em uma exploração profunda da interação entre nosso corpo, o ambiente e a mente. O que parecia ser um simples caso de dor de ouvido revelou-se um portal para a compreensão de fenômenos complexos, desde a resposta neural à dor e inflamação, passando pela ecologia urbana e o comportamento de insetos, até as profundezas da psicologia infantil e os avanços da tecnologia médica. Cada fio dessa narrativa, quando examinado isoladamente, oferece um vislumbre fascinante. Quando entrelaçado, tece um padrão de significado que ressoa muito além do consultório médico. Compreendemos que a dor, em sua manifestação mais básica, é um sinal, um alerta. No entanto, a forma como esse sinal é interpretado e processado pelo nosso sistema nervoso e como essa interpretação é influenciada por fatores psicológicos e ambientais é onde reside a verdadeira complexidade. A sensibilização neural, a resposta inflamatória persistente e a influência do estresse e da ansiedade demonstram que a recuperação de um evento como o de Anaya não é meramente física, mas um processo holístico que envolve o bem-estar integral. O corpo e a mente, inseparáveis em sua dança contínua, moldam nossa percepção e nossa experiência de saúde e doença.
A capacidade de Anaya de superar o trauma, auxiliada pelo suporte familiar e pela expertise médica, é um testemunho da resiliência humana e da importância de uma abordagem compassiva e abrangente no cuidado. A história também nos força a olhar para o mundo ao nosso redor com outros olhos. A ecologia urbana, a proliferação de insetos em ambientes alterados pelo homem e a constante necessidade de vigilância em relação ao nosso entorno tornam-se temas prementes. Os avanços tecnológicos que permitem visualizar o invisível e intervir com precisão oferecem ferramentas poderosas para navegar por essas complexidades, mas não substituem a vigilância individual e a educação em saúde. A prevenção, em suas diversas formas, desde medidas de higiene ambiental até a conscientização sobre os riscos, emerge não como uma opção, mas como um pilar fundamental para a promoção da saúde e a minimização de incidentes inesperados. A verdadeira prática, no entanto, começa agora, na forma como incorporamos essas lições em nosso cotidiano. Não se trata de viver em constante medo do inesperado, mas de cultivar uma consciência aguçada, uma escuta atenta aos sinais que nosso corpo e nosso ambiente nos enviam. É sobre reconhecer que, em um mundo de interconexões profundas, cada detalhe importa, cada sintoma, por mais sutil que seja, pode ser um convite à reflexão e à ação. A história de Anaya, com sua reviravolta surpreendente, nos convida a abraçar essa jornada de aprendizado contínuo, a valorizar a ciência e a compaixão, e a lembrar que, na delicada dança entre o corpo e o mundo, a atenção e o cuidado são nossos guias mais confiáveis. A compreensão não reside apenas no conhecimento adquirido, mas na sabedoria de aplicá-lo, transformando a informação em ação e a experiência em um farol para o futuro.